Muito bom. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Nós vamos ter uma homenagem ainda para as mães no final deste culto. Temos uma lembrancinha que a dona Anice preparou aí com a equipe dela para abençoar todas as mães. Mas eu queria fazer essa transição aqui para a gente ensinar a palavra de Deus nesta manhã, nesses minutos que nós temos. Deuteronômio capítulo 6. Espírito Santo de Deus, vivemos dias tão desafiadores em relação aos ataques frontais, cruéis, demoníacos sobre as nossas famílias. Quando olhamos ao nosso derredor, Pai, quase não vemos esperança. Por isso, Senhor, ajuda-nos a colocar os nossos olhos em Ti e na Tua palavra. E que nesta manhã, em especial, nós possamos sair daqui, Senhor, consolados, edificados, encorajados a prosseguir e a aprofundar o nosso trabalho com as nossas famílias. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa semana eu vi vendo um noticiário, eu vi uma mãe cujo filho cometeu um assassinato, e essa mãe foi na porta da delegacia e estava aquela confusão, ou não sei se era a delegacia ou era o lugar onde tinha acontecido, não sei exatamente onde era, mas me chocou o desespero daquela mãe, gritando desesperada. Ela dizia uma frase: me perdoe, não foi para isso que eu criei meu filho. Quantos viram essa cena? Alguns de vocês viram. Me perdoe, não foi para isso que eu criei os meus filhos. E ela se descabelava, desesperada, com a atrocidade que aquele rapaz cometeu, não sei se foi um assalto, assassinato e tudo mais. Eu vi também uma outra cena. Você consegue colocar aí, Rafael, para mim, aquele videozinho? Vi também uma outra cena. Forte demais. Eu não tem detalhes, que é um cortezinho pequeno, né? Não tem uma reportagem assim daquilo, uma coisa de rede social, mas tem uma legenda dizendo que um rapaz de uma família, ele cometeu um assassinato com um membro de uma outra família. E alguém, pelo que eu deduzi, alguém desta família do assassino ficou tocado com essa situação. E ele reuniu todos os homens da família do assassino, foram até a porta da casa, deviam ser vizinhos, moravam no mesmo bairro, mesma cidade, foram até a porta da casa da vítima, da família da vítima, que foi assassinada, ajoelharam-se todos os homens da família, pedindo perdão pelo ato cometido por aquele jovem. Vamos aí a cena. Apaga bem a luz aí, apaga bem isto. Essa é a família do ofensor.
Tem um slide que eu vou colocar agora aí, o primeiro deles, mostra uma pesquisa do Instituto George Barna. George Barna é um escritor, um pesquisador americano, cristão. Ele criou um instituto, ele se dedica... Ele é um escritor também, ele se dedica muito a fazer pesquisas para mostrar a realidade do que está acontecendo no mundo e principalmente na nação americana. Olha essa pesquisa que me chegou esses dias, uma informação, e eu fui atrás dela e peguei os detalhes dela. O Instituto George Barna conduziu uma pesquisa reveladora sobre o comportamento espiritual de jovens adultos nos Estados Unidos. O estudo indica que 61% dos jovens entre 20 e 29 anos que frequentavam a igreja durante a adolescência, a infância, se tornam espiritualmente desengajados na fase adulta. Isso significa que deixam de participar ativamente de atividades como frequentar cultos, ler a Bíblia ou orar regularmente. Então, quero traçar dois paralelos aqui. Aquela mãe desesperada, provavelmente, não dizia nada na reportagem, mas vamos pensar que ela não era uma família cristã. Uma família totalmente disfuncional. Porque dificilmente uma família que tem o pai presente, mesmo que não seja cristã, uma família que o pai é presente, ele está lá. Dificilmente os filhos debandam. Acontece, mas é mais difícil. Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes em presídios. Nós temos um trabalho, temos um pastor que é um capelão, pastor da nossa comunidade que hoje mora em Indaiatuba, o Barnabé. Ele é um capelão em penitenciárias, ele é credenciado. Eu fui algumas vezes com ele, e outros irmãos aqui talvez tenham ido. A Anice foi, ele nos levou algumas vezes também na penitenciária feminina. Fizemos um batismo na penitenciária feminina certa vez com a pastora Sueli, a Aurora. Batismo e consagração de crianças no presídio feminino. Foi uma das coisas mais chocantes, a ponto da pastora Sueli sair de lá acabada. Ela falou: mas, pelo amor de Deus, eu não tenho estômago, coração para isso. Porque nós não sabíamos o que ia acontecer. Nós achamos que era um batismo e tal. Chegou lá, nós descobrimos que elas geraram filhos, e quando elas geram filhos fora da cadeia, obviamente, ou na própria cadeia, por um X meses, a criança fica com elas lá. Acho que até os 6 meses, né, Cláudio? 1 ano. Até 1 ano fica lá com elas. Depois a criança é tirada da mãe. Então, foram várias crianças que nós consagramos naquele dia, além do batismo que foi feito com elas. Então, o que eu quero dizer para você? Via de regra, uma família, vamos pensar que essa mulher desesperada aí, ela estava tentando criar o seu filho sozinha, porque ela dizia assim: não foi para isso que eu te criei. Supõe-se que ela, uma lutadora, tentando criar um filho sozinha, como a maioria das mulheres hoje em dia. Então, esse caso aqui, desses homens, é muito provável que esse jovem que cometeu esse assassinato era de uma família não cristã também. Agora, essa pesquisa é conosco. Entendeu o paralelo que criei, não? Essa pesquisa diz respeito a você, diz respeito a mim, diz respeito a nós. Essa é uma conversa para cristãos, para frequentadores de igreja, para aqueles que pertencem à religião cristã. Isso aqui é conosco.
61%, isso na nação americana, dos jovens que são criados na igreja, quando chegam na época da faculdade, eles se desviam. 61%. E dos 40 que ficam, diz a pesquisa, 20% dos 40, metade dos 40, tem uma vida regular de atuação na igreja. Os outros são nominais só. Então veja, eles abandonam a fé. Eles esquecem a fé. Eles se desviam, como nós falamos. Agora, isso é um fato, isso é uma realidade. Não temos, infelizmente, o brasileiro não faz pesquisa para esse tipo de coisa, não é muito nosso forte. Mas eu queria hoje falar com você que está aqui, tanto pai quanto mãe, e quanto os jovens que estão aqui também, porque é duro falar de um tema específico para um público heterogêneo, mas vamos lá, vamos ter que falar, tem que achar um momento para falar, e hoje vai ser hoje. Então, se você, para enquadrar todo mundo, se você é jovem, não é comigo, é com você sim. Eu sou solteiro, amanhã você vai ser pai. Eu sou moça, não tenho casamento, não é comigo, posso ir lá na cafeteria, está funcionando? Não, é com você, amanhã você vai ser mãe. Então é com todos nós. Para vocês que não têm filhos ainda, é um presente isso aqui. É um preventivo tremendo. Então eu preparei um outro slide aqui para a gente comentar uma questão aqui importante, porque eu não preciso nem perguntar, eu sei que se você está aqui, você leva a sério a sua família, você não quer entrar naquele índice ali. Certo? Nós não queremos aquele índice ali. Nós dizemos não a isto. Nós queremos que os nossos filhos subam aqui como a Arielle subiu e disse assim: eu nunca deixei os caminhos do Senhor. É isso que nós queremos. Estou certo ou não? Estamos na mesma página? Quantos querem isso para os seus filhos aí? Dá um sinal bem forte com a mão assim. Aê, boa. Então tá bom. Então eu fiquei pensando, falei, meu Deus, como é que eu vou pegar um assunto tão vasto desse e simplificar tanto que caiba em meia hora? Eu encontrei aqui com a minha praticidade que eu aprendi com meu filho Vitor, seu objetivo, certo, filho? Vê se está, depois dá uma nota para mim aí. Então, a cultura do reino, onde começa a cultura do reino? A cultura do reino começa na sua casa. Você fala assim, então já sei, o segredo é levar meus filhos para a igreja. Não, não é. Porque se você levar os seus filhos para a igreja, e depois de uma pesquisa que o Ministério com Adolescentes fizer, eles disseram assim, o que me impede de ter um relacionamento mais íntimo com Deus é a hipocrisia dos meus pais dentro de casa. Eles da igreja são uma coisa e aqui são outra. Você se lascou. Era melhor você nunca pisar numa igreja. Então veja, e eu procurei resumir, eu tinha feito uma lista de 10 itens, falei, não vai caber, meia hora não dá para pregar isso aí, só um seminário, então vamos pegar 3 só. Se catar esses 3 já está bom. Então, como é que eu faço para introduzir a cultura do reino na minha casa? O trabalho do Comuna Kids, o trabalho do Mag Teens, o trabalho do MAG, dos jovens, o trabalho do Rafael com famílias fortes, com casais e tal, é um suporte a você. Se você não estiver disposto a pagar o preço de assumir a sua responsabilidade para fazer isso acontecer na sua casa, não adianta nada. Vai ser um enxugar de gelos. Então vamos lá. Quais são os 3 principais pilares para nós implantarmos essa cultura do reino dentro da nossa casa? O primeiro deles é a centralidade em Cristo. Quando uma criança, um jovem, um adolescente, vê a família dele, os seus pais,
buscando, Mateus 6,33, buscando o reino de Deus, sua justiça, em primeiro lugar na minha vida, isto aí já os coloca numa posição que eles sabem, aqui não tem jeito, meu pai, minha mãe, o negócio deles é o reino de Deus, essa conversa, esse pedido que eu vou fazer, essa viagem que eu quero fazer, essa festa que eu quero participar, não vou nem levar lá para casa, porque eu já sei. Às vezes nossos filhos chegavam assim, eu queria falar um negócio, queria pedir uma coisa, mas eu já sei que vocês não vão deixar. E a gente não deixava mesmo, com toda a guerra que podia gerar. Porque não era, eles não eram anjos, chegava assim, não daí, chegava assim, aqueles farfalhar de asas assim, falava assim, pai, eu sei que o Senhor ama o Senhor, eu também amo o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar me fazem. Eles não eram assim, não são assim até hoje. E os pais dele também não são assim. Então tinha coisas que eles chegavam dizendo assim, isso aqui nem adianta. Essa petição que não vai passar nem a pau, não adianta. Por quê? Porque desde quando eles nasceram, desde que nós fomos aprendendo, nós fomos procurando implantar a cultura do reino dentro da nossa casa. E é assim que nós precisamos fazer. Quando os seus filhos veem você, mulher, mãe, e você, pai, priorizando o reino de Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar, pondo premissas na sua vida, este exemplo de vocês vai arrastá-los. Porque a comunicação, a informação comunica, mas o exemplo arrasta. Então, a centralidade de Cristo, que é você pegar tudo que você vai fazer e colocar Cristo no centro. Isto é fantástico, isto é maravilhoso, isso vai ser um antídoto para você fazer com que seus filhos e a sua casa andem nos caminhos do Senhor. Centralidade de Cristo é você viver obedecendo ao Senhor. Centralidade de Cristo é os seus filhos chegarem com uma proposta para você e você perguntar para eles assim: isto agrada a Jesus? Esse lugar que você quer ir, Jesus participaria de algo assim? A presença dele vai estar lá? Eu queria ir no show não sei de quem. Bom, pois é. Os shows nessa última geração, o que era sutil e antigamente, hoje essa geração nem sabe mais, moço, o que é linguagem subliminar, eles nem sabem, a nossa geração sabe, porque antigamente o diabo usava linguagens subliminares para enfiar um conceito dentro de você. Hoje não existe mais necessidade disso, hoje é explícito. Haja visto shows que você tem visto no Brasil. Ontem eu tomando uma atualização aqui, eu fiquei chocado. Porque essas coisas eu nem viro mais, né? Porque a minha fase passou. Então eu sei que meus filhos já são adultos, casados e tal. Eu nem vou atrás disso para saber. Mas o que está acontecendo nesses chamados shows que estão fazendo, até no nosso estádio, eu vou mandar um e-mail para a Leila Pereira lá, eu vou reclamar com ela. Só levar show gospel lá para aquele lugar. Mas é demonização total, é satanismo escancarado. Vocês viram agora o que aconteceu no show da Lady lá no Rio, e outros todos aí. Mas graças a Deus que no meio de tudo isso, alguns DJs estão dizendo assim, vindo a público dizendo assim: hoje é o meu último dia, porque eu me rendi ao Senhor Jesus Cristo, e você precisa se converter, e vários deles estão fazendo isso. Então está havendo um derramar de iniquidade e um derramar do Espírito junto. Glória a Deus por isso. Mas aquela linguagem subliminar que existia no passado não existe mais. Hoje é totalmente explícita.
É demônio puro, é invocação pura, é consagração. Consagração total a Satanás. E todos os artistas aí estão envolvidos com isso. Artistas que ficam possuídos por demônios nos seus shows. Virou espetáculo. E a mídia, a grande mídia, a mídia televisiva, coloca isso como cultura. Enfia a goela abaixo das pessoas como cultura. Então, meus irmãos, se nós não entrarmos fundo nesse negócio, nós corremos o risco de perder nossos filhos, perder os nossos netos, perder as gerações. A Europa é um país pós-cristão hoje. Os Estados Unidos caminhando pelo mesmo caminho. E essa onda está chegando no Brasil. E nós precisamos estar alerta. Então nós precisamos entrar fundo nisso. Ter Cristo como central na nossa vida. Central. Começar na sua vida. Tudo que você faz, todo o seu tempo. Seus filhos, eles estão só te observando. Às vezes tem coisas que você não precisa falar. Eles só estão te observando. Não importa a idade deles. Porque o exemplo fala muito mais alto do que as palavras. E se você falar palavras que sejam incoerentes ao que você está vivendo, piorou. Então, temos que colocar Cristo no centro. Segundo pilar, é termos uma aliança e um compromisso familiar. Abra comigo Josué capítulo 24, texto conhecido. Josué, sucessor de Moisés, capítulo 24, o encerramento da sua jornada ali, da sua missão. Ele disse o seguinte, há o registro aqui de Josué 24:11, o seguinte: vocês atravessaram o Jordão, chegaram a Jericó, os moradores de Jericó lutaram contra vocês, e mesmo fizeram os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus, os jebuseus. Porém, eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei vespões, Deus dizendo, Enviei vespões adiante de vocês, que os expulsaram diante de vocês, bem como 2 reis dos amorreus, e não foram as espadas nem os arcos de vocês que fizeram isto. Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam, cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades, comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Deus está dizendo, eu dei tudo para vocês. E aí Josué, da parte de Deus, diz o seguinte: agora, pois, temam o Senhor. Primeira coisa, temor a Deus. Os sirvam com integridade e com fidelidade. Ponto. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Deus está falando aqui com o povo dele, porque ele está lembrando aqui do bezerro de ouro e outras pataquadas que o povo dele, assumindo, sendo influenciado por outros povos, começaram a criar deuses para eles. Tá? Então Deus está falando aqui com eles. Joguem fora os deuses. Versículo 15. E agora o posicionamento de Josué. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o posicionamento de um homem, homem com H maiúsculo, sexo masculino. Há uma outra pesquisa que eu não lembro agora o detalhe, é o seguinte, que quando uma mulher converte-se numa família, ela tem
uma porcentagem de influência, mas é limitado. Agora, quando um homem se converte numa família, aí a influência é total. Porque a mãe não tem toda a autoridade numa casa, mas o pai tem. A mãe não pode chegar assim, olha, seguinte, domingo é dia do Senhor, todo mundo para a igreja. Ah, eu tenho futebol, eu tenho não sei o quê, eu tenho... Não importa, faz tudo isso no sábado, domingo aqui em casa é dia do Senhor. A mãe não pode fazer isso. Porque se o marido não serve ao Senhor, já começa a divisão ali. Mas o homem pode. Olha, filha, é o seguinte, a partir de agora, a minha centralidade é Cristo, Jesus mudou a minha vida, aqui é o seguinte agora, domingo é dia do Senhor. Um exemplo simples. Chave da porta está comigo, vamos, levanta todo mundo, vamos embora, vou trancar a casa e vamos embora. Os filhos têm que seguir isto. Então foi isso que Josué está dizendo aqui. Não foi uma mulher de Josué, nem aparece o nome dela aqui. Foi um posicionamento de hombridade, desses 3 P's que nós falamos aqui ontem. Do pastor Josué, do profeta Josué e do pai Josué, que se posicionou e disse assim, olha, chamou o povo e falou, ó, minha missão está concluindo aqui, ele tinha 110 anos aqui, ele estava perto dos 100 anos já aqui. Ele estava aqui dizendo assim, ó, fez um balanço geral, seguinte, vocês vão hoje, não é amanhã eu vou pensar, não é hoje. Vocês vão pensar no que vocês vão fazer. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, homens que estão me ouvindo aqui, esta comunidade tem feito um trabalho aqui, toda segunda do mês, para ajudar você, dar subsídios para você se posicionar como homem nesta sociedade, a partir da sua casa. Então você faz muito bem para você mesmo, para a sua família, você levar isso a sério e participar disso. Que é só isso. Toda segunda a gente vai mudando o assunto, vai criando temas, mas é tudo focado nisso. Aí então os caras, no posicionamento de Josué, olha que interessante, verso 16. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Eles estavam vendo o exemplo de Josué, falou, o nosso líder está indo aí, nós vamos atrás. Ele tem autoridade para fazer isso. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. É Ele que fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Foi o Senhor que expulsou diante de nós toda essa gente, até o amorreu, o morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Olha o posicionamento de um líder. O que acontece? Quando um homem assume a sua posição de liderança numa casa, numa família, numa empresa, em todos os lugares, a espinha dorsal dos demais se apruma. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Então nós precisamos assumir a nossa posição, assumir a nossa casa, ser corretos para com Deus, porque isso vai influenciar os nossos amigos ao lado e a nossa família também. Verso 20. Então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir o Senhor, porque Ele é um Deus santo e zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Presta atenção, se é isso que vocês querem mesmo, ele está dizendo. É isso que vocês querem, vocês não vão poder servir. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês, e lhes fará mal, e os destruirá, depois de lhes ter feito o bem. Então o povo disse a Josué: não. O que queremos é servir o Senhor. Josué meteu eles num teste ali. E Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram o Senhor para servir.
E eles lhe disseram: sim, nós somos testemunhas. Então Josué continuou, dizendo: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Incline o coração de vocês ao Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: ao Senhor, nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez uma aliança com o povo e lhe deu estatutos e juízos em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Pegou uma grande pedra, erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu a pedra, ouviu todas as palavras que o Senhor tem nos dito. Portanto, será testemunha contra vocês, para que não mintam ao Deus de vocês. E Josué despediu o povo, e cada um para a sua herança. Depois dessas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na sua herança em Timate-Será, que fica na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Israel, presta atenção no 31, Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito. Essa geração não se desviou por causa do posicionamento da sua liderança e dos homens que assumiram responsabilidade ali. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser herança dos filhos de José. Morreu também Eleazar, filho de Arão. Ele era o parceiro de Josué nessa empreitada, nesse momento de sucessão, né? Eleazar morreu, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, cidade que pertencia a Finéias, seu filho, que tinha sido da região montanhosa de Efraim. Então, primeiro, centralidade em Cristo. Segundo, aliança e compromisso familiar. Familiar. O posicionamento de um homem, de um líder, influenciou todos os demais homens e líderes, e esses influenciaram as suas famílias, e nesta geração toda, eles serviram ao Senhor. Futuramente, a outra geração, que chega em Juízes, já aconteceu outra história, mas nesta geração, eles fizeram o que tinham que fazer, porque cada geração toma as suas decisões e colhe as consequências dela. Terceiro ponto. Isso aqui é forte, eu vou encerrar com isso aqui. Deuteronômio capítulo 6, versículo... Vamos ler do 1 em diante. O discipulado intencional. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Versículo 1. Diz o seguinte: o pilar do discipulado intencional. São esses os mandamentos e os estatutos que os juízes de Deus diz que o Senhor, o seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Isso aqui é antes de chegar em Josué, tá? A ordem cronológica aqui não está, que do meu esboço está diferente, mas isso aqui é antes de chegar em Josué, só para você situar os mais novos aí na manuseio das Escrituras. Que vão entrar a possuir, para que durante todos os dias da sua vida, discipulado intencional, hein? Todos os dias da sua vida, da vida de vocês,
os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, o seu Deus, guardem os estatutos e os mandamentos que lhes ordeno, para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, ouça, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. Versículo 4. Escute, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, coração, alma e força. E essas palavras que lhes ordeno estarão no seu coração. Tu as inculcarás a seus filhos. Falarás delas quando estiver sentado em casa, discipulado intencional. Vocês as inculcarás a seus filhos. Delas falará quando estiver sentado em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver levando para a escola, indo para o trabalho, indo para um passeio, indo numa viagem, indo pelo caminho. Ao deitar-se, no momento de deitar-se, vai dormir, inculca a palavra de novo. E levantar pela manhã, já inculca a palavra de novo. Também lhes deve amarrá-las como sinal na sua mão, e lhes serão por frontal entre os olhos, ou seja, amarre nas mãos e na testa. E você escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Meus irmãos, essa aqui é a fórmula de Deus para não perdermos os nossos filhos. Quando Deus deu essa ordem para Moisés, foi antes deles entrarem para possuir a terra que Deus havia de lhes dar. Foi antes de Josué. Deus deu essas instruções, essas e outras, você vai ver ali o Deuteronômio, tem um monte de instruções, porque Deus sabia de que o povo dele iria ter contato com outros povos, com outros costumes, com outras ideologias, com outros valores, com outros princípios. Então Deus deu toda a orientação básica, fundamental, de um discipulado intencional, que seria o antídoto para que eles pudessem ser influenciadores e não influenciados. Ontem eu falei aqui rapidamente, e eu quero pegar uma anotação aqui que eu preparei. Ontem eu falei aqui rapidamente o seguinte, que hoje eu falo com muitos pais aqui, né? Gente séria, gente interessada, e eu percebo o seguinte, há uma agonia hoje no coração dos pais sobre a questão da educação, por exemplo, da educação dos seus filhos. Há pais que estão hoje, e cada vez mais vai piorando isso, infelizmente, pais que estão, pais que levam a sério, estão preocupados com as influências que seus filhos recebem na escola. Por exemplo, coisa sutil. Hoje, a maioria das escolas não comemora o Dia das Mães e Dia dos Pais mais. Por quê? Porque há crianças que têm 2 pais e não tem mãe. Nasceu do Espírito Santo, acho. Alguns de vocês aqui trabalham na área de educação. Muitas crianças têm 2 mães. Então, ao invés de a escola
ser esse instrumento de educação, de formação correta, elas vão cedendo, porque vai perder os pais, vai perder os alunos. Então vai cedendo, vai cedendo. Então hoje, criaram uma alternativa, é o Dia da Família. Dia da Família em maio, Dia da Família em agosto. E há uma expressão, eu vi ontem, alguém me deu um toque aqui, eu fui procurar, há uma expressão hoje, que ao invés de as crianças irem para as mães, para a comemoração do Dia das Mães, a expressão é a seguinte, o amor e a expressão de alguém para alguém que cuida de mim. Entendeu? Não é para a mãe, diretamente para a mãe. Então as músicas que ensinam para as crianças, e as crianças são uma esponja. Então veja, se no meu tempo, o tempo do Osmar Barbosa, do Odair, que tem filhos adultos e outros aqui, nós tínhamos que ser cuidadosos e zelosos, vocês desta geração, bem-vindo Carlos Bernardo, Tati, Felipe, Carla, Vitor, Dani, Lucas, Tarek, Saulo, vocês vão ter que se desdobrar ainda mais. Porque os dias são cada vez piores. Piores. Então, Deus deu o antídoto aqui para o seu povo. Porque ele sabia, lá tem um texto de Deuteronômio que diz assim, olha, não se misturem. Não deixe suas filhas casarem com gente que não está debaixo da aliança. Não vos prendais a um jugo desigual. Então todas as... Você sabia que o judeu não faz negócio, sociedade, com outro sócio, que ele é adúltero, que ele largou a mulher? Sabia disso? O judeu não faz, judeus sérios. Tem judeu também que... Israel também está uma beleza, né? Mas os judeus sérios que preservam isso aqui, eles não fazem sociedade com outro que tem um amante. Largou a esposa, largou os filhos, abandonou todo mundo. Ele não faz. Porque ele diz assim, se ele largou a mulher, largou a família, ele vai ser fiel a mim? Vai nada. Com você não faço sociedade. Então... Vejam aqui o negócio. Provérbio 22:6, que está aí, não preciso nem você sabe de cor, diz lá, instrui a criança no caminho que ela deve andar. Meu Deus, o horário arrebentou ali já. Instrui a criança no caminho que ela deve andar. Porque até quando crescer, ela não vai se desviar dele. A versão da Bíblia amplificada, esse texto aparece assim, ó, eduque a criança no caminho que ela deve andar, ensinando-a a buscar sabedoria e a vontade de Deus conforme suas habilidades e talentos. E mesmo quando for velho, não se desviará dele. Isto é instruir. A palavra instruir, no seu original, ela tem o sentido de dedicar. Então, quando Salomão escreve aí, inspirado por Deus, ensina, instrui, ele está dizendo o seguinte, dedique-se, consagre, como no sentido de iniciar algo com propósito e intenção. Então, você não pode fazer de qualquer forma. Você pai, você mãe, eu sei que não é fácil, criamos 2 filhos, eu sei que não é fácil. Se fosse fácil também não tinha graça. Mas não é fácil. Mas quando você tiver o seu tempo com seus filhos, para a instrução da palavra, consagre aquele tempo a isso. Coloque todas as suas energias, o seu foco naquilo. Larga celular, larga problema, larga tudo. Foca ali, olho no olho. Vai contar, pensando na primeira infância, vai contar uma história bíblica com os seus filhos na hora de dormir, mas ensine o negócio, capriche, pensa o seguinte, isso aqui vai ficar registrado na memória deles, porque há três fases na formação de uma criança ou de um ser. A primeira infância, a infância intermediária e a fase adulta.
A primeira infância, do 0 aos 6, é o momento que eles são esponja para tudo. É ali que se grava as coisas. É a fase que dá mais trabalho cansativo, físico, né? É desgastante. Mas, se você não quisesse entrar numa missão desgastante, não casasse. Simples. E em casando, não tivesse filhos. Vive os dois lá. Lua de mel forever. Mas ao momento que você tem filhos, você tem que ser responsável. Tem que dedicar. Você tem que dar o seu melhor ali. Seu melhor não é para dar no mercado de trabalho. Seu melhor não é para o seu cliente. Aquela atenção, aquela dedicação que você tem. Aquela simpatia que você é. Aquela cortesia que você trata os seus clientes. Aquele amor, engole sapo de todo mundo, engole os sapos dentro de casa. Começa em casa. É ali, gente, é ali que a eternidade está sendo formada. Porque muitas vezes a gente faz tanto, a gente é tão simpático, tão amoroso, tão gentil com os de fora. E às vezes dentro de casa, porque a gente está cansado, e ali nós podemos ser nós mesmos, a gente larga para lá, faz de qualquer jeito. E é ali que está contando para a eternidade. Então nós precisamos encarar essa missão com seriedade e instruir nossos filhos. E essa palavra inculcar, eu só ir nela aqui rapidinho, é uma palavra forte demais. Ela tem o sentido de imprimir com profundidade por meio de repetição constante. Inculcar é imprimir com profundidade por meio de repetição constante. Imprimir com profundidade. Sabe aquele caminho que você vai trilhando toda hora? Aquele caminho toda hora. O mesmo caminho. O mesmo caminho. Você vai aprofundando. Você vai aprofundando. Constância, constância. E isto vai ficar na memória dos seus filhos. É assim, não é contar uma historinha aqui, vou levar ele para a escola dominical, como na Kids resolve lá, é isso que está aprendendo na igreja? Não, é você que ensina na sua casa, é você que ensina com o seu exemplo, é você que instrui com profundidade e com constância. E essa profundidade e essa constância vai levar você a construir um discipulado intencional. E aí então, quando as influências externas vierem da escola, das amizades, dos relacionamentos, seus filhos estarão preparados por você, treinados por você, para darem a resposta lá fora. Eles vão estar tão convictos, como a Aurora contou uma história aqui ontem do Rodrigo, quando ele tinha 4 para 5 anos, um dia da escola lá, pré-escola que eles estavam lá ensaiando uma música de uma cantora aí, X, que era uma apologia à desobediência. A letra da música dizia assim: minha mãe diz sim, mas eu digo não. E estavam ensaiando lá. Rodrigo, com 4, 5 anos, falou ao professor: eu não vou participar. Sozinho. O Ademar Aurora ficava sabendo depois. Por que você não vai participar? Porque eu não vou participar de desobediência. A Aurora e o Ademar foram chamados na escola. O que está acontecendo? Não, seu filho se rebelou. O que aconteceu? Não, ele disse que não vai. É a instrução que ele tem mesmo, ele não vai participar mesmo. Se eu soubesse também, eu já tinha vindo falar com vocês, porque isso não é princípio que se ensina. Porque as pessoas, gente, deixa eu contar uma coisa para você, as pessoas não prestam atenção na letra das músicas, nem em português. E em inglês, então?
Você está dizendo, eu sou do demônio, eu sou do capeta, estou consagrando a minha alma para o diabo, está em inglês, você está cantando, porque a melodia vai conduzindo essa galera para esse culto satânico, e eles estão se consagrando lá nos shows e não estão nem sabendo. Sabe o que aconteceu com essa história? A professora falou assim, eu não tinha pensado nisso. A senhora tem razão. Vou analisar melhor isso. Trocaram a música. Criança de 5 anos. Instrui com persistência, com constância, com profundidade, para que seus filhos sejam sal, luz, fermento onde estão. Que lá na escola ele diga, não vou participar. Não vou ficar com ninguém. Ah, você é isso, aquilo. Pode achar o que você quiser. Eu sei da minha identidade, sei quem eu sou. Ensina ele a lutar jiu-jitsu, karatê e pronto. Vamos ficar em pé. Porque o esporte é bom, né, Saulo? O esporte é bom, não é para bater em ninguém. Aliás, o que esses esportes sérios fazem realmente é você aprender a defender-se, não a agredir ninguém. Feliz Dia das Mães. Pai Celestial, nossas famílias são preciosidades para nós. E aquilo que eu não consegui, Senhor, mesmo que eu tentasse com todas as minhas forças passar aqui, Senhor, eu sei que o Teu Espírito Santo pode levar-nos a uma reflexão profunda, para que possamos ser estes exemplos dentro da nossa casa e criar nossos filhos na disciplina e no temor do Senhor, para que nenhum deles se perca, que as nossas famílias sejam conhecidas como famílias sacerdotais onde estão. Sal, luz, fermento, água e fogo, Senhor, onde estão? Mudando essa sociedade, construindo famílias fortes através dos nossos filhos, netos, gerações fortes, em nome do Senhor Jesus. Amém.